Olá, temos mais um conteúdo com uma convidada especialíssima aqui no podcast Mulher na Bolsa, que é a Cláudia Ramos. Olá, Claudinha, tudo bem? Olá, tudo bem, Carol? Prazer estar aqui contigo nesse podcast de hoje, no canal. Muito obrigada. Eu já estou chamando de Claudinha, né? E aí as nossas amigas ouvintes também já podem ficar íntimas de você, né? Porque eu acho que Com quando a certeza. gente se conhece e da forma como a gente se conheceu, eu vou contar para vocês aqui. A gente estava numa das salas do Clubhouse e aí tive a grata surpresa de conhecer essa mulher maravilhosa que faz um trabalho incrível na internet, que empreende na era do digital e eu acredito que a linguagem dela é muito voltada para nós mulheres e por isso a importância de tê-la aqui hoje conosco, sabe? Muito obrigada, Claudinha, por você ter aceitado o nosso convite. Sei que a sua agenda é extremamente cheia e lotada, mas para a gente comemorar essa data, né, incrível, que vai ser o dia 8, Dia da Mulher, e nada mais justo para a nossa comemoração do que celebrar vidas de mulheres que estão fazendo a diferença. E você é uma delas. Então, muito obrigada Ah, por estar aqui com a gente. Deixa eu só dar um breve spoiler aqui antes da gente começar. A Cláudia é fundadora da Jornada Múltipla, que é uma plataforma online de negócios, empoderamento e incentivo ao empreendedorismo feminino. Uau! Né? Só da gente ler essa primeira parte, assim, a gente já fica encantada com a sua história. Claudinha, eu gostaria então que, depois da minha apresentação aqui do lado de fora, eu queria que você contasse quem é a Cláudia. legal, obrigada. É um prazer, estou bem feliz por ter conhecido e me aproximado de você e de algumas mulheres aí que ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer, né? E realmente o mês de março é um mês que a gente até falou nos bastidores. A gente fala o ano todo para mulheres, a gente levanta essa bandeira o ano todo, mas em março as pessoas decidem olhar para tudo isso, as pessoas se voltam para o que a gente está falando. Março deixa isso mais aflorado. Bom, então vou me apresentar, falar um pouquinho aqui do meu trabalho. Eu sou fundadora da Jornada Múltipla, né, que é essa plataforma online aí de negócios, empreendedorismo, incentivo realmente às mulheres empreendedoras. Esse incentivo vem por meio de conteúdos, mentorias, consultorias, não só minhas, né, e cursos não só minhas, mas eu tenho hoje uma equipe de parceiras que também entregam soluções. Então, a empreendedora, ela hoje ela consegue pela plataforma várias soluções aí para o negócio delas, desde fazer a gestão da própria carreira ou do seu negócio em si, até o planejamento estratégico. A gente faz um trabalho social também de inclusão de mulheres. Eu tenho alguns trabalhos que agora na pandemia, infelizmente, deu aquela reduzida, né? Mas o objetivo principal é esse incentivo e empoderamento para que as mulheres tenham independência e protagonismo naquilo que elas fazem, né? Além disso, eu ainda faço algumas mentorias em algumas organizações. Eu faço mentoria para executivos na área de liderança, então, para ajudar eles no posicionamento e na gestão de pessoas, uma gestão estratégica de pessoas, e que eu gosto muito também, e inclusive sempre falo, já estou há acho que uns 4 anos, 3 anos com esse trabalho em grandes organizações. E até hoje eu estou atendendo a segunda mulher em posição estratégica de empresa em cargos de liderança, ou Uau! seja, coordenação e gerência. A segunda, vou começar a segunda, estou atendendo a primeira. E aí eu falei para ela, olha, chegou no final da nossa primeira conversa, a gente faz um alinhamento, eu falei, eu preciso agora contar um pouco da minha. Eu estava ansiosa para te falar que eu estou muito feliz da minha alegria em ter mais uma mulher para acompanhar, né, nesse processo, porque, de fato, até agora, em topo de organizações, eu só atendi homens, né? Então, Nossa, isso é incrível, porque você já tem aí o primeiro e agora vai para o segundo exemplo de mulheres que estão alcançando aí umas posições de liderança, posições que antigamente, e não vamos dizer muito antigamente, né? Eram exclusivamente ocupadas por homens, e isso a gente reforça a importância do nosso trabalho, de conversar com outras mulheres, né? De se aliar também, porque eu acho isso é muito importante, viu, Cláudia? Na nossa jornada, eu percebo, e
que quando a gente se alia com outras mulheres que têm propósitos parecidos, a gente ganha uma força que a gente não sabia que tinha, sabe? Ganha. Às vezes, assim, a jornada do empreendedor é muito solitária. Porém, quando você encontra pessoas nessa mesma vibe, nessa mesma pegada, você vai sentindo que é possível fazer, sabe? Não é realmente algo muito distante. Porque eu não sei você, mas eu não foi assim. Meu, como é que se diz? A minha paixão com o empreendedorismo, ela é recente, tem 3 anos só. Né? Então, eu deixei serviço público e iniciativa privada para empreender. Mas eu sei de pessoas que começaram e nasceram, né? Carreiras assim. Só Sim, que para sim. gente que sai de um mundinho, que eu sempre chamo de caixinha que eu vivia, né? No meu caso, era uma caixinha. Para o mundo do empreendedorismo, assusta. E aí você não sabe muito bem por onde ir. Então, eu acho incrível. E o seu trabalho, eu acho que vai muito também nessa linha, né? De você dar essa orientação, não é isso? Exatamente isso. O objetivo principal do meu trabalho é, primeiro, trabalhar o autoconhecimento, né? Nesse caso, o público é feminino, então a jornada múltipla é só para mulheres, né? Então, é gerar esse autoconhecimento para ela primeiro se compreender de que forma que realmente aquilo que ela tem de diferencial vai agregar para o mundo, e de que forma que ela pode alinhar isso num negócio. Às vezes, ela tem vontade de empreender, ela tem alguns desejos, né? De contribuir com o mundo, ela não sabe como ela vai fazer isso. Às vezes ela está perdida, se sentindo insatisfeita, mas ela não sabe de verdade o que ela quer. No fundo ela sabe, ela só precisa encontrar isso dentro dela. Então, aonde entra especificamente dentro da jornada múltipla, os meus cursos são de desenvolvimento pessoal, para ajudar ela nesse autoconhecimento, né? E aí é a construção dessa ponte, assim, de onde eu estou, mas como eu vou chegar, primeiro o que eu quero e como eu vou chegar lá. E eu ajudo ela com planejamento É o estratégico, processo, né? é um processo, exato. E aí depois, que é o que você falou, depois que eu me descobri, como eu alinho isso ao meu negócio para que eu tenha segurança no que eu vou entregar, seja meu produto, seja meu serviço, para que a minha proposta de valor para o mundo seja forte para mim e me traga segurança e propósito mesmo, né? Porque, como você disse, a jornada às vezes é muito solitária, e de fato é. Né? E aí, se você não tem um propósito bem definido, em algum momento dessa jornada, dentro das dificuldades que você vai passar, a chance é que você acabe desistindo, né? Exatamente. E Claudinha, conta pra gente assim um pouquinho de como foi a sua trajetória profissional até você criar, né, essa sua empresa e encontrar esse propósito agora. Olha, que legal. Então, é engraçado porque o caminho com o mundo financeiro tem um pouco a ver com o que eu estou fazendo hoje. Eu trabalhei como bancária durante 7 anos. Que legal. Eu trabalhei, e assim, eu trabalhei como bancária, quando eu saí eu era gerente de relacionamento, mas antes de eu ser gerente de relacionamento, que aonde começa a minha história, primeiro eu era ali terceirizada no banco, né? O banco ele tinha, não sei como que é hoje, mas ele tinha uma empresa terceirizada que você fazia os serviços gerais de atendimento, de autoatendimento, cartão de crédito, lá eu era bem novinha, e 19 anos, e aí eu trabalhava com isso. E aí eu fui fazer um teste para efetivar, eu já estava fazendo minha faculdade, fazia administração, amava economia, sempre fui apaixonada. E aí, nesse teste, onde tudo começou, foi que o meu gerente na época falou: olha, Cláudia, você faz um excelente trabalho aqui, a gente quer que você efetive, né, mais rápido. Então, a gente precisa abrir um processo seletivo, porque é de praxe do banco, e você vai. E aí, você não precisa participar com todo mundo. A hora que terminar o expediente, a gente senta aqui, a gente faz teu teste, corrige seu teste, faz uma defesa nele para a gente garantir que é você que vai entrar. Olha só. Que isso? É. Então, assim, eu já ia passar muito estranho, né? Enfim, eu teria que, sei lá, para mim aquilo era forjar, mas eu, na época, eu não entendi, achei que ele estava, porque ele falou, eu tenho que abrir teste, eu tenho que ter outros currículos, mesmo que você seja contratado, eu tenho que ter tal. Tudo bem, entendi. A gente fez o teste, enviou, e aí eu fiquei esperando, né? A ideia era, a gente começava como caixa, né? Como escriturário, ele fica um tempo como escriturário. O salário não era muito alto e não é até hoje. Mas, enfim, eu queria crescer profissionalmente, aprender e tal. E depois, quando veio o resultado desse teste, que é onde tudo começou, nessa época, eu tinha 20 anos e eu já era casada, tinha tido filha naquele ano. Minha filha tinha, acho que 8 meses. Hoje ela vai fazer 14 anos, né?
E aí ele falou assim para mim, olha só, veio o resultado, mas assim, preciso te dizer, era o que eu já imaginava, mas eu precisava constatar isso. Realmente você não foi aprovado. Eu falei, mas como? Eu tô no segundo ano de faculdade, né? Você mesmo falou, ajudo e tal. E aí as pessoas não têm a mesma expertise que eu, né? Como assim? Eu não, mesmo assim, com a vantagem de vocês defenderem aqui o meu teste, ele falou, olha, é que assim, ó, é mulher, quando tem filho ou quando é casada, dificilmente tem chance de crescer na carreira, né? Infelizmente, isso aconteceu muito cedo com você. E olha, eu não queria dizer isso, mas de verdade, assim, o banco não contrata. E de fato, quem eles contrataram foi um rapaz mesmo na época, sabe? Caramba, que Aquilo história. veio Já como um foi? balde de Sim, água você fria. estava recém começando sua carreira e já leva uma Exato. dessas. E já leva uma chicotada dessa, né? Aí eu falei, como? Não entendo. Eu falei para ele, mas eu já conheço várias mulheres que trabalham, que estão na superintendência do banco, porque eu tinha muita convivência ali na rotina, né? E que disseram que tinham filhos. Aí ele falou, não, mas aí você tem que entender que tem mulher que faz carreira, mas olha, ele falou assim, vou até usar um termo estranho, que cresceram, mas é que fizeram o teste do sofá. Ele falou assim para mim. Putz. E assim, graças a Deus, há pouco tempo eu tinha Ai. descoberto o que era isso. Porque senão Até eu ia então me você nem perguntar para ele. sabia. O que é o teste do sofá? Eu ia perguntar para ele o que eu tenho que fazer, né? Que teste é esse? Então, ainda bem Me que eu dá já esse teste que sabia. eu faço. Mas se tem, eu ia falar isso, né? Mas eu fiquei muito arrasada, Carol. Foi uma Nossa, coisa a assim que gente ri, marcou. mas não é uma coisa muito É, legal, né? Ainda mais para quem, pô, na sua idade, né? E tava começando ali. É exato. desestimulador isso, né? É uma postura. Desestimulador. Exatamente. Só que eu tenho uma característica que, infelizmente, eu não vejo na maioria das mulheres. Eu tinha muita visão, eu tinha uma idealização muito clara da minha carreira. Eu sempre me vi empreendendo, mas eu sabia que empreender sem experiência não era uma coisa que pudesse dar certo. Então, eu sabia que eu tinha que passar por um processo. Eu sempre tive em mente assim: vou trabalhar como funcionário um tempo, vou aprender, vou cair, vou levantar. Eu tinha essa visão lá desde Você foi pro de jovem. corporativo mesmo, né? Fui, porque eu falava assim, quando eu estiver boa, aí eu saio e monto meu negócio. Eu pensava isso, sabe? E que de fato é uma boa estratégia. Mas é que a gente nunca tá preparada, né? Sempre vai estar Só que faltando daí, alguma coisa. exatamente isso. Bom, o que ele me falou? Que daí entra essa conversa do financeiro. Bom, ali começou o meu choque, tipo, como assim? Só que eu levei um balde de água fria, mas eu não me fez andar para trás. Eu sempre fui muito de desafiar, né, as dificuldades. Na minha cabeça veio, claro que não. Ele tá louco, eu vou dar um jeito de mostrar que eu consigo fazer isso assim. E assim, querendo ou não, a minha meta passou a ser, eu vou mostrar para eles que uma mulher pode sim, que eu posso sim. Não é porque eu tenho filho, ela não é um peso, né? Então virou, hoje eu falo assim, não se Foi o seu preocupa com o que os desafio, outros né? pensam. Foi o seu desafio pessoal. Foi um desafio pessoal. Mas eu não posso esconder que isso ficou em mim. E aí ele só me falou assim: olha, você pode trabalhar com 20, quando você completar 21, faltava pouco tempo, assim. Quando você completar 21, você consegue atuar como corretora de investimentos aqui, onde você trabalha como autônoma credenciada ao banco e aí você vende fundos. Na época era fundos de previdência, era não posso falar o nome do banco, mas enfim, era fundos de previdência, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E aí você vai ganhar super bem, entende? É um lado assim, como é autônomo, não é funcionário, não tem problema, o banco pega, você só tem que entregar resultado, você não tem um salário fixo. E daí ele queria tentar consertar, ele falou assim, você vai ganhar muito bem, olha, ele chegou a me mostrar o extrato da pessoa que estava, isso foi mais ou menos em outubro, ele falou, olha, em fevereiro você vai fazer 21 anos, e essa pessoa vai sair ano que vem, era o corretor que atendia, ele era de outra cidade, ele falou, ele tá viajando muito e tal, você assume o lugar dele, daí ele me mostrou o extrato da pessoa, falou, ele ganha, tá. Bom, um exemplo, assim, naquela época, o escriturário ganhava, sei lá, R$ 1.400 para entrar. E esse corretor, dentro do extrato dele, ganhava 7, 8, 9 mil. Então, ele tentou me vislumbrar pelo dinheiro. O dinheiro. Só que para mim, talvez para qualquer pessoa seria relevante, mas eu tinha uma visão de propósito tão forte que eu fiquei triste, porque eu falava assim, mas quem disse que eu quero ganhar 10 mil? Eu quero uma oportunidade, é isso que eu quero, né? Enfim, eu aceitei, acabei aceitando, esperei o tempo que tinha lá, fiz todas as provas que deveria, e aí eu eu posso dividir em 3 partes, né, da minha carreira, minha trajetória, em 3 etapas. A primeira, quando eu levei a primeira chicotada do preconceito, que foi essa. Nossa. A segunda, que foi o período que eu trabalhei com investimentos, que foi esse período, então eu amei, me apaixonei pelo trabalho, você sabe bem que a área que você atua
Eu não entendia só dos fundos, mas eu passei a fazer cursos, consumir muito conteúdo para eu entender do mercado financeiro, né, e de capitais. Eu atuei durante 3 anos nesse período, que foram ali o primeiro, segundo e terceiro ano de faculdade, e nesse período eu aprendi muito, e daí o que eu fiz na faculdade? Todos os meus artigos, durante desculpa, foi o segundo, terceiro e quarto ano de faculdade, todos os meus artigos eu fui fazendo sobre um tema específico, análise de riscos, mercado de capitais, fundos, eu fui fazendo, e quando chegou no final, que foi no último ano, eu juntei tudo num trabalho só, entreguei o TCC, então eu entendia. Inteligente demais. Eu fiz isso, eu juntei tudo, Ganhou virou um tempo? livro. Ganhou tempo? Muito, muito. Porque eu falei, cara, eu tinha muita certeza, então eu falei, já tenho que estudar. O que eu pensava? Não posso gastar minha energia, Carol, eu já tinha essa cabeça lá. Olha Então eu vou só. ficar fazendo várias coisas, não, vou fazer uma coisa só, porque eu estudo para os meus clientes, para a minha faculdade, Claro, né? E tudo. aí, Juntou tudo. tudo, tudo. Aí fiz Inclusive, a já tal fica a dica aqui, né, Claudinha, para quem está nos ouvindo e faz faculdade, essa olha faculdade. que dica de ouro. Fiz sozinha, assim, e não tive tanto trabalho, porque aí, claro, tive que estruturar, juntar o quebra-cabeça, mas eu peguei todos os trabalhos, tudo eu fazia sobre um tema diferente. Era E eu tudo fui construindo. relacionado, né? Exatamente, exatamente isso. Então, essa segunda etapa, que foi onde eu cresci muito profissionalmente, o que eu fazia? Aprendi de verdade a me relacionar, a vender para os clientes, eles eram extremamente exigentes, né? E a Eu tinha que maioria é passar homens, né, Claudinha? a maioria. Você E lembra não de ter só isso. atendido, assim, alguma mulher, assim, que deve ter marcado você, talvez, né? Então, essa foi a segunda marca, porque eu atendia, mas elas não queriam conversar, elas levavam o irmão, o pai, o marido, alguém para decidir. Meu Deus. Então, esse foi o segundo. Falei que posso dividir em 3 etapas. O segundo marco assim da minha trajetória foi esse. As mulheres não querem falar de investimento. Esse assunto é masculino, porque só que eu lia muito artigos e blogs na época dos blogs, e eu via que assim, uma coisa que eu achava o máximo, que nos Estados Unidos as mulheres se reuniam, mais velhas, não para tomar chá e falar sobre novela, sobre, vamos dar um exemplo, BBB, não, que as mulheres se reuniam para falar de investimento. A gente vai falar sobre negócio, sobre investimento. E eu olhava para o Brasil e via esse nosso, Abismo. enfim, É um abismo. abismo, né? Ainda De e quem... olha quantos anos. Exato. E Fazem é o quê? triste, né, a gente pensar assim, né? É triste. Eu me choquei na época, porque eu não sabia, eu era nova, então para mim tudo era novo, mas eu não imaginava que não. O que acontece? A minha família, a minha mãe sempre me explicou o que era o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Mas minha família nunca me impediu de fazer o que eu quisesse, entendeu? Então, tipo, sei lá, se fosse brincar com os meninos, ou se eu fosse. Qualquer coisa que uma mãe falaria, não, mas olha, não, a Isso é menina coisa não de pode fazer menino. isso. Não, meus pais não Que ligavam. bom, né? Que você teve carta branca para entender e descobrir, Tive, né? tive. Então, eu me choquei quando eu fui para o mercado de trabalho. Como assim, mulher não. Como assim? Como As mulheres não assim? falam sobre dinheiro, né? Estranho, né? E eu até, por curiosidade, lembrando disso, na época eu criei um blog, Carol. Se ele existiu, eu vou procurar. Era Blogspot. Lembra dos Blogspot? Lembro, aham. Era sobre investimento. O que eu falava? Eu dava dicas de finanças para mulheres. Olha, gente, olha só. Sim. Isso fazem o quê? Então, 14 anos atrás, né? Que 14 anos demais. atrás. O que eu comecei a fazer? Eu falei, preciso levar essa informação, mesmo que seja de forma pequena, do jeito que eu puder, eu preciso levar essa informação. Então, esse segundo marco foi as mulheres realmente não falam sobre esse assunto. E o outro ponto, o preconceito na prática, que tanto eu via que as mulheres não tinham essa iniciativa, quanto quando eu ligava para os meus clientes, eu chegava na agência, acessava lá o extrato, né, era o meu papel. Eu via lá que ele tinha dinheiro disponível em conta, parado, e eu ligava para ele conhecer as opções de investimento que eu tinha, e se ele decidisse, não fosse usar o dinheiro, investir. E às vezes eu ligava para eles e agendava uma visita deles na agência para a gente conversar. Era tudo lindo e maravilhoso. Quando eles chegavam na agência, que eles se deparavam comigo, eles não queriam falar. Meu Deus, olha aí. É o quê? É novinha, uma carinha de menininha, né? O que Já essa vem menina tem para me sempre o ensinar, né? estereótipo, né? É. Putz. O que essa menina tem para me ensinar, né? E aí eu falava, oi, tudo bem? Às vezes eles perguntavam para alguém lá no autoatendimento, aí a pessoa falava, a Cláudia fica naquela sala. Aí eles iam lá, quando eles chegavam, oi, tudo bem? Foi com você que eu falei? É comigo, tudo bom, é comigo mesmo, tal. Então, deixa eu só ir ali na mesa do gerente, eu já volto, mas eles não voltavam.
E por Não lá mesmo voltava. já ia embora. Isso. Tanto homens quanto mulheres. E o que que acontecia? Que aí fecha o segundo marco, que é assim, eles sentavam na mesa do gerente, e o gerente de agência, depois eu já fui gerente também, né? Ele tem que, na verdade, entender de tudo um pouco. Ele tem meta para bater de financiamento, de tudo, né? De título de capitalização. Então ele não consegue, a não ser que ele queira e goste, mas ele não consegue se aprofundar para conhecer só sobre mercado de capitais ou Sim. entender como que está a movimentação da bolsa. Eu peguei, Carol, aquela fase que saiu do pregão ao vivo para o pregão eletrônico. Nossa, foi 2009 por ali, né? Exatamente. Caramba, você pegou a 2008, 2009. transição. Peguei a transição. Tanto que no Demais. meu blog eu contava o que que era, porque assim, a visão que a gente tinha era daqueles loucos com celular, com Gritando e telefone. levantando a mão. As pessoas não sabiam o que que era pregão eletrônico, eu escrevia sobre isso na época e tal. Você acredita que a E gente teve um aluno que ele saiu do pregão Viva Voz, ele não conseguiu se adaptar e ele passou, fez a nossa mentoria para poder se adaptar ao pregão eletrônico. Ele era é do Viva Voz, mesmo? ele não conseguiu, não conseguia, assim, foi muito tempo, né, lá. E aí depois, Sim. que bom, assim, que deu certo a mentoria para ele, porque ele foi embora. É Ai, que uma legal! adaptação que Poxa, foi lenta para ele. eu imagino. E realmente, assim, eu lia muito porque eu não tinha com quem conversar, porque ninguém, primeiro, não era comum, nenhuma amiga minha falava sobre esse assunto. Na época eu já era casada, hoje eu sou separada, mas meu marido não gostava de falar sobre esse assunto porque ele não entendia e ele não admitia Que você é, soubesse mais que que eu ele. soubesse. Ele não gostava do assunto, né? Então era muito solitária, então eu lia, comprava todos os livros que eu via. Aí eu virei seguidora do Warren Buffett para eu saber e não sei o quê. Então naquela época eu já era bem nesse sentido. E daí onde chegou o momento que eu decidi passar desta fase foi num dia que um cliente chegou, ele ia fazer um investimento de aproximadamente 1,5 milhão, não me lembro. Ele tinha feito ele era fazendeiro, tinha uma colheita que ele tinha feito, ele queria aplicar o dinheiro e tal. E ele chegou e foi numa dessas que daí ele falou comigo, eu vou na mesa do gerente e tal. E aí eu te contei isso numa live. E aí ele foi para a mesa do gerente e o gerente, por sua vez, não soube responder e me chamou. Era muito comum isso acontecer. Aí eu fui, aí eu me lembro que eu estava em pé, assim, ele sentado, né, na minha frente, e o gerente na mesa de frente para mim, né? Então o cliente estava do lado. E ele falou, Cláudio, estava conversando aqui com o senhor tal, tal. E aí ele me falou que você conversou com ele sobre os investimentos. Eu comentei que tem vários, mas você pode explicar melhor. E aí ali eu fiquei. E a gente foi falando, acho que eu fiquei uma meia hora explicando, até que ele definiu lá, por causa do prazo que ele ia deixar, qual que ele ia fazer. Era um fundo de renda fixa, não me lembro assim, mas enfim. Aí depois que eu expliquei tudo isso, ele falou assim, então, eu falei, então tá bom, agora é só assinar o contrato. Tava com o contrato, era tudo manual, né? Tava o contrato na mão, assim, a caneta. E aí ele falou assim para mim, então vamos fazer o seguinte, eu só vou assinar esse contrato se eu gostar do seu pé. Tira o sapato e deixa eu ver seu pé. O quê? Mentira! Ah, Juro, não! Que juro, olha, isso? né? Olha isso, assim. E aí eu olhei pro meu gerente como quem diz, me salve, fale alguma O que coisa. está Eu olhei assim pro acontecendo? cliente, quando eu olhei pro meu gerente por trás fazia assim, tipo, Tira! tire. Eu não acredito. Juro, Te Carol, juro. incentivando a tirar. E aí? E aí que na hora Ficou eu sem graça fiquei tão sem total. jeito, mas eu só falei, eu gostava, eu sempre. Eu acho que hoje eu me posicionaria de uma outra forma, assim, mais inteligente, sabe? Mas eu sei também que o perfil daquele senhor na época não, talvez eu nem saberia lidar, eu teria perdido o investimento, eu perderia assim, o investimento hoje. Mas naquela época eu achava um jeito de brincar, e aí o que eu fiz? Eu falei assim para ele, eu falei assim: olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Se o senhor olhar meu pé é tão feio que pode estragar o investimento. Então, eu acho que eu vou ganhar mais com o meu conhecimento. Acho melhor o senhor confiar no meu conhecimento do que esperar para ver meu pé, senão o senhor vai desistir. Olha que saída inteligente. Mas ali eu fiquei chocada, eu fiquei Nossa. vermelha porque eu me senti um lixo. Eu pensava assim, poxa, eu fiquei meia hora, eu estudo pra caramba, eu pegava todo o cliente potencial, eu catava o e-mail dele, olha que eu nem sabia o que era funil de vendas. Eu pegava o e-mail dele, eu tinha lá um @hotmail.com,
que era só para mandar notícias do mercado. Eu passava a semana inteira vidrada em tudo que tinha de notícias do mercado, Para mandar. e eu mesma passava um resumo para eles, com 21 anos, né? Passava um resumo para eles semanalmente, para eu mostrar a minha autoridade, porque assim, eles entendiam muito, e eles tinham que ver que eu estava por dentro. Então, toda semana, um resumo aí de como foi o mercado financeiro essa semana. Toda sexta eu mandava. Caramba, é como se fosse uma newsletter ali. Como se fosse, só que era bem manual, e era, claro, não era muito. Não, e olha o seu feeling também para fazer isso, né? Porque, cara, isso você fazia lá, bem novinha, no início da sua carreira, e hoje é o que você faz, o que a gente Hoje é o faz, que né? Como E a gente empreendedora. faz, às vezes com dificuldade, todo dia você aprende uma coisa Aham. nova, né? E aí era muito intuitivo naquela época. Eu só queria mostrar. Eu mudei meu jeito de me vestir, óbvio, né? Na época eu usava roupas sociais porque eu queria demonstrar uma seriedade. Hoje eu quero fazer o Seriedade. contrário. Hoje a gente quer parecer mais nova. Sempre assim. Mas esse marco foi ali. Eu falei, não, não é isso, né? Enfim, resumindo, só que eu amava muito o que eu fazia ali, tinha excelentes resultados. Eu sempre dobrei a meta, sempre entreguei mais do que o combinado, justamente para eles não dizerem. Eu queria esfregar, juro, Carol, eu queria esfregar na cara deles que, mesmo eu sendo nova e com filhos, eu podia fazer mais. Não precisaria. Hoje eu falo, não precisa. Né? Eu falo para as minhas alunas, minhas mentoradas. Mas era o que eu sentia, assim, na época. Então, eu sempre fiz mais que o combinado. E aí um outro banco, que na época era HSBC, me chamou para assumir a carteira de clientes pessoa física lá, que tinham renda acima de 7 mil reais. E aí eu fui, porque eles, não porque eu era bonitinha, nada, mas era porque eu tinha uma carteira de clientes ali onde eu estava, né? Olha só. Eles queriam que eu levasse, né? Tanto foi isso que eles falaram, a gente está te contratando porque a gente quer que você traga a tua carteira de investidores para cá. Pelo menos E eles foram honestos nessa parte aí, foram, né? sempre foram. Existia o preconceito, mas foi muito honesto da parte deles. Tipo, não aumentaram meu salário, eu ganhava menos que os homens. Mas eu aceitei tudo. Hoje eu sei que isso não era legal, porque eu aceitei porque eu queria, né, a vaga. E o meu maior arrependimento foi assim, eu fui para lá querendo provar que era possível aquela vaga que eles não me deram no banco anterior. Mas eu era muito mais feliz onde eu estava, e realmente eu ganhava muito mais. Então eu baixei bastante o meu salário, mas eu queria ocupar uma posição que lá atrás me disseram que eu não poderia, entende? E o HSBC não tinha isso, o HSBC era muito show nesse sentido de... A gente não tem Inclusão. mais no Brasil, de inclusão. De verdade, assim, eu admirava demais. Não tinha essa. Você entrava em qualquer cargo, se você tivesse potencial, você A ia, né? minha tia, que inclusive foi quem me inspirou a buscar, na época, minha faculdade de Direito, ela é advogada também. Óbvio que depois eu mudei completamente de área, mas ela era funcionária do HSBC e ela dizia a mesma coisa. Ela adorava trabalhar lá, no início da carreira dela. Exato, eu me deparei assim, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma grande diferença em todos os sentidos, né? O sistema de contratação por inclusão, eu me lembro bem, isso foi em 2010 que eu mudei para lá, 2010, 12 anos atrás já. E foi assim, eu mudei em novembro, fui contratada dia 19 de novembro, não me esqueço, e eu estava para entregar o meu TCC. E aí eu fui e marquei a prova da CPA 10, porque eles falaram, você vem para cá, mas você tem que ter a CPA 10 para você assumir a carteira, né? E aí, o que eu fiz? Eu precisava estudar para CPA 10, mas era o tema do meu TCC, então não estudei, eu só fui e fiz a prova. Aí, além de ter juntado todos os artigos para virar o TCC, ainda de quebra Foi passou na prova da certificação. tranquila, eu fui contratada, você vai ser contratado, você vai passar por uma semana de treinamento, e aí nessa semana você já marca e você tem que assumir com essa CPA 10. E aí eu fiz isso, eu me lembro bem que eu fiz a semana de treinamento, fiz a prova CPA 10, voltei para minha cidade e me formei daí, né? Fiz a formatura da faculdade. Que demais. E aí, naquela época, em 2010, eles estavam... Olha só o que eles estavam fazendo. Eu lembro bem que a gente tinha o HSBC TV, eles estavam fazendo os envios de correspondência já personalizados para casais homoafetivos, né? Que era uma coisa que a gente não falava, né? Isso um tempo atrás. Eu me Ainda era lembro meio muito tabu, bem. né? Tipo senhora e senhora, senhor e senhor, para casar, para pessoas que, para não ficar aquele negócio, senhor e família, né? O senhor tal e Sim, família. Eu me sim. lembro bem, é uma coisa que me Que marcou. Quando eu cheguei demais. na HSBC que eu vi isso, eu falei, cara, que legal isso. Caramba. Nossa, Claudinha, quanta história, hein? Que Não, tem bagagem. muita Mas, Claudinha, o coisa. que você diria para a Cláudia de 10 anos atrás? Qual era o conselho que você daria para ela? Se você tivesse ali a cápsula do tempo, pudesse voltar, qual conselho você 10 daria? anos atrás,
Eu acho que eu falaria assim, hoje, né, pensando na conta que eu pago por ter aceitado essa, muitas vezes entregar, aceitado querer cumprir as expectativas dos outros. Eu diria, você não precisa atender as expectativas de todo mundo. Escolha teu caminho e vá. Só que o que eu fazia na época, não, eu escolhi o meu caminho, eu tentava ir, mas eu ia atendendo as expectativas de todo mundo no meio do caminho. E eu fui prorrogando tudo isso. Para você ter uma noção, em 2012, que foi quando eu saí, que eu decidi sair, que daí eu vi que eu estava vendendo o título de capitalização, que era aí que eu estava fazendo só isso, né? Não podia mais fazer uma consultoria de excelência. Foi quando eu quis empreender ali. Ali eu já queria empreender. Foi bem na época que a XP Investimento estava crescendo e eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal para investir, para definir perfil, né, aquelas APIs, mas fazer mais aprofundado e tudo mais. E aí eu acabei mudei para fazer a gestão, desisti de empreender para fazer a gestão de uma empresa familiar, que na época era da família do meu ex-marido. E ali eu fiquei muito tempo. Eu amo o que eu fiz, que foi o terceiro marco da minha história, que aí eu assumi uma equipe feminina, Que 100% feminina. demais. Né? E aí o que faziam comigo, eu pensei, eu preciso fazer totalmente diferente, eu preciso tratar elas do jeito que eu Contrário. gostaria de ter sido incentivada e tratada no banco, né? Uma coisa que me incomodava era o fato de eu, por exemplo, tinha aniversário da minha filha, coisa de 20 minutos, eu mentia que fiz isso 2 vezes, menti que eu ia visitar um cliente, eu falei, não, isso vai contra os meus valores, eu não posso viver uma vida onde eu tenho que mentir. Eu posso mentir que eu vou passar meia hora com o cliente e não vou fechar nada, mas eu não posso contar que eu vou 20 minutos cantar o Ver a parabéns na sua escola da minha filha, né? Putz, Então, realmente. nesses 5 anos, eu fiz uma gestão voltada para mulheres e a gente cresceu muito. A gente triplicou, a gente pegou toda a região. E aí a jornada múltipla entra nisso. Agora, para fechar essa terceira etapa, que em 2015 eu comecei a ser muito procurada por outras empresárias pedindo conselho, consultoria, como que eu fiz para crescer. Eu morava no interior, a cidade era pequena. E, e aí, quando eu tinha feito formação de coaching, algumas outras formações de desenvolvimento, de Napoleão Hill e tudo mais, e aí eu falei, comecei a fazer algumas consultorias e aí comecei a cobrar. Falei, vou cobrar. Eu paguei caro nos meus cursos, vou cobrar. Contratei uma mentora que em 2015, que por sinal hoje eu tenho live com ela às 21 horas no meu perfil, que foi minha Oh, primeira mentora, a Flávia Dura foi minha primeira mentora. Contratei uma mentora e falei, vou transformar isso num negócio. E aí ela me ajudou a idealizar a jornada múltipla, que era o fato das mulheres que tinham múltiplas jornadas, né, trabalhavam fora e tinha casa e o filho e tal. E eu comecei a fazer atendimentos individuais, lotei minha agenda, comecei a fazer atendimentos em grupo, presencial. Lotei a agenda. Como eu postava muito nas redes sociais, pessoas de fora começaram a me seguir, perguntavam. Em 2017, eu decidi sair da gestão daquela empresa e empreender. Só empreender com a jornada múltipla. E aí sim eu fui construir o meu produto digital, que na verdade lancei ele pela primeira vez no início do ano passado, na pandemia. Eu fiz ele, mas eu ainda atendia muito no presencial, eu já comecei a fazer essas mentorias em company. Aí na pandemia, como cortaram palestra, cortaram um trabalho em company, eu foquei, né, em digital. lançar no digital. E aí deu muito certo. Aí é o que é hoje, na verdade, fechando essa história, ela é o que é hoje. Então, do curso online, eu vim trazendo parceiras para entregar outras soluções. A gente começou a criar editorial de conteúdo, né, tanto na plataforma quanto no Instagram, de lives e tudo mais. E aí, hoje, então, eu atuo nessas duas frentes. Eu ainda faço as mentorias em organizações, eu tenho muito propósito nisso, mas o que me realiza todos os dias é o trabalho com a plataforma mesmo. Na verdade, você é a própria jornada múltipla, Eu né? sou, Que exato, isso? É o eu sou a skin in minha the game persona. total. Eu Ô, sou a minha Clara. persona. Então, e assim, alguma história assim te marcou durante essa sua trajetória, assim, alguma história de alguma outra mulher que você teve o prazer de atender, assim, que você pode compartilhar com a gente? Nossa, Carol, tantas, Sei que tantas, foram de várias, verdade. né? Vou pensar em uma aqui específica agora. É, Nossa, são muitas mesmo, mas assim, uma delas, ela foi vendedora porta a porta, assim, de bijuterias e tal, e ela conseguiu estruturar e montar a primeira loja dela. Só que ela assim, sempre teve muita facilidade
ela é muito idealista, então ela é criativa, ela lança coisas, mas ela se perdeu um pouco na gestão e a mensagem que ela me mandou, assim, eu estava numa série, eu estava lançando minha primeira turma no ano passado, e ela me mandou, ela falou assim, a minha luz está apagando, amiga, porque a gente se conhecia, mas eu não tinha muita amizade com ela, eu já tinha me mudado de cidade, estava morando em Curitiba, né? E eu tinha feito uma consultoria para contratar uma colaboradora para ela. Ela só mandou uma mensagem, ó, fiquei sabendo do seu trabalho, eu tô, não sei, meu negócio não está indo para frente, eu tô me perdendo, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, e não tenho mais brilho para fazer as coisas e tal. E a gente se conheceu assim, eu fiz a contratação, e quando eu fui lançar a primeira turma, ela só escreveu assim, não tá dando certo, minha luz está apagando, eu preciso de ajuda. E aí ela veio, se tornou aluna da Jornada da Autoliderança, que é o curso online, e essa jornada eu sempre entrego, eu tenho feito uns combos com a mentoria para empreendedoras, que é alinhar o propósito pessoal e modelar o negócio dela. E ela veio, resumindo, a gente fechou acho que a turma em julho, em setembro ela estava franqueando a loja dela, já tem uma segunda unidade, uma franquia em Santa Tô Catarina. arrepiada, olha aqui. Uhum. E aí Caramba. ela reacendeu, assim. Mas eu ainda poderia trazer N situações de alunas que cresceram, que duplicaram o seu negócio. E assim, meu objetivo não é ensinar uma fórmula que vai fazer ela atrair mais clientes. Não. Primeiro, é fortalecer a autoconfiança dela o suficiente para ela buscar os seus objetivos. E eu dou algumas dicas de relacionamento com o cliente que elas já têm. Entende? Só que só aí ela se levanta de um jeito Já que dá ela aquele faz start. acontecer. Que Exato. demais. Você sabe Ela que eu já faz tô acontecer. apaixonada, já tô. Provavelmente serei sua aluna, né? Também. E olha que eu ainda quero voltar para o mercado financeiro, não como trabalho, mas para eu aprender um pouco mais, porque você fica fora, você acaba. Você perde um pouco, né? Ele é atualizado o tempo Cadê a todo. Claudinha investidora, minha gente? Então, aí eu tenho que voltar para esse mundo. Eu comecei a investir ano passado, mas tirei tudo para poder investir no meu trabalho, Tá né? certo. Acabou que na empresa. É, mas que bom, né, que você tem essa visão também. Eu acho que a gente lida com dinheiro e tem fases, né? Tem fases que você realmente ali deixa ele quietinho, rendendo e etc. E tem fases que você tem que colocar ele para trabalhar, tem que colocar na mão na massa. E aí é a fase de plantar, né? Eu acho. E a gente precisa realmente utilizar esse combustível que a gente tem. Claudinha, Exato. para a gente encerrar o nosso papo, que está uma delícia, a gente ficaria aqui mais umas 5 horas conversando com toda certeza. Qual é o conselho que você daria, sabe, nesse dia, especialmente por causa dessa data que a gente comemora o Dia da Mulher? Qual o conselho que você deixaria, assim, conselho de amiga mesmo? Tá. Olha, nossa, eu amo falar isso. Eu tive a consciência muito mais aprofundada sobre a importância da união entre as mulheres. Isso foi em 2015. Nessa minha busca e nesse me aprofundar e mergulhar em estudar mais sobre o comportamento da mulher e tal, eu descobri o tamanho do buraco que nós ainda estamos na questão da igualdade. E o que eu entendi? Que a gente faz parte, muitas vezes, de um sistema que faz a gente competir entre nós, que faz a gente invalidar o que a outra mulher faz. E a partir do momento que eu entendi que a união, de fato, como você falou no início, faz a força, e comecei a buscar mais mulheres e a levantar mulheres, a baixar meu ego, sabe? Às vezes de ver alguém crescer mais do que eu mesmo. Às vezes o ego vem e fala, nossa, mas você poderia estar melhor. Eu falo, viu, mas quem disse que eu tenho que estar... É uma briga interna. O conselho que eu deixaria era assim, alice a outras mulheres, não se compare, não caia na cilada de competir, que é o que a sociedade faz, né, com a beleza e tudo mais. Coloque os teus objetivos, né, na frente, não dependa de outras pessoas para construir seus sonhos, para realizar seus sonhos. Em algum momento eu dividi os meus sonhos e percebi que, na verdade, eu trabalhei para os sonhos de outras pessoas e não para os meus. Quando eu falo que eu estou pagando a conta hoje, um pouco é em saúde. Nesse processo eu passei por depressão, porque segurar muito a onda também não é legal. Tem horas que você precisa deixar o que te faz mal para trás, se afastar das pessoas que te fazem se sentir difícil de ser amada, que fazem você se sentir incapaz de alcançar os seus objetivos. Se na tua roda você sente isso, se afaste. E se você puder, se alie a outras mulheres, se ajudem, né, pratique a sororidade. Eu acho que o Dia Internacional da Mulher é para falar sobre isso.
com certeza a gente só chegou até aqui porque outras mulheres, que foi o choque que eu tive lá em 2015, né? Ou seja, poxa, eu tô colhendo fruto de que outras mulheres abriram mão de ter para que a gente tivesse. Então eu tenho esse respeito enorme, cada uma para o seu jeito. Umas vão lutar de uma forma que eu não faria, outras de outra, mas eu acho que quanto mais a gente se unir, é o que a gente está fazendo aqui, eu contando a minha história, eu quero que você venha para uma live comigo e levantar. Isso é protagonismo. Se você puder, invista numa amiga, numa mulher, numa empreendedora, isso vai levantar você também. Uau! Nossa, Claudinha, que lindo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz assim de ter você aqui com a gente, porque eu sei que você é uma aliada e todas as nossas ouvintes também podem contar com você, eu tenho certeza disso. Vou deixar aqui embaixo todos os seus contatos. Pessoal que quiser contactar com a Claudinha, fique à vontade, ela está ali na jornada múltipla também. E se você, mulher, é dessas, porque eu acho que não existe uma mulher que não seja Que não seja. jornada múltipla, né? Vamos lá, vamos nos aliar também à Claudinha. Cláudia, o seu trabalho é Legal. incrível, a sua vida, a sua história. Você fala com paixão, você fala com emoção. E isso passou isso para mim quando eu só ouvi a sua voz, quando eu nunca nem tinha te visto, né? Era só a fotinho ali do Clubhouse. Ao Verdade. ouvir você falar, já passou isso para mim. Essa potência que você tem, esse senso de propósito que é muito lindo, e você tem propriedade, sabe, sobre ele. Você fala assim, eu faço isso, e é isso, e eu vivo, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente sair desse discurso. Clubhouse foi uma ferramenta importantíssima para nós, ele está dando muito mais voz e muito mais palco às pautas femininas, e a gente, aliado a isso, né, a gente pega o que a gente tem de melhor, cada uma na sua área, e um ajudando a outra. Eu acho que essa mensagem final que você deixou, simplesmente fantástica. Muito obrigada, Claudinha, e volte Obrigada. sempre que você quiser. A Casa Mulher na Bolsa é sua também. Ai, que delícia, que delícia. Muito obrigada. Eu, falando em mulher na bolsa, eu me lembro quando eu descobri o porquê da bolsa. Eu até nem sei provavelmente você já sabe, né? O porquê que a gente chama de bolsa de valores, Uhum. por causa das Mas, bolsas, né, na frente das casas. Eu uhum. falava, bem coisa cara, bem coisa de Era um mulher, a gente. brasão de uma família, né, que tinha o desenho de 3 bolsas. Exato, né? Tem tudo a ver com a gente, mas obrigada pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer poder falar, incentivar outras mulheres. Eu tomo como obrigação, assim, quando a gente sobe, quando a gente chega num patamar que a gente desejou tanto e era tão difícil, eu vejo na obrigação de olhar para trás, olhar para baixo, quem é que está ficando ainda que eu posso trazer junto, que pode vir, né? Então eu acho que é isso. Obrigada mesmo, Carolzinha. Deixa eu fazer um story aqui para apresentar. Eu chamando você de Carolzinha, todo mundo me chama de Claudinha. É recíproco, então. Vamos colocar tudo no diminutivo, que já está todo mundo íntimo aqui. Demonstra carinho, né, Carol? Eu acho isso É, com legal. certeza. Vou fazer um story para apresentar você para a galera e depois eu coloco o link para o pessoal. Vai para o YouTube, né? Ele primeiro vai lá no podcast do Spotify e as outras plataformas também, e depois a gente vai para o YouTube. Vai ter Ah, link. legal. Então, peraí, deixa eu fazer o story aqui. Olha, galera, terminamos agora o podcast aqui com a Carol. Carol, como que é o nome do canal? Dá um oi pra gente. Oi, pessoal, canal Mulher na Bolsa. Espero todo mundo lá, hein? Para ouvir Show. essa Depois eu vou história colocar. incrível, né, da Claudinha. Vocês não têm noção de quanta história boa ela contou aqui pra gente. Imagina, imagina. Tenho certeza que você tem uma história incrível também para contar e vai estar aqui contando para gente, para minha audiência no Instagram. Carol, você nem tá no Brasil, né, mulher? Não, tô aqui na Califórnia, em São Francisco. Show. E que bom que a tecnologia nos permite ter essa aproximação. Obrigada, Carol. Um Obrigada. beijo. Fechar meu story aqui e vou finalizar contigo. Obrigada mesmo, Carol. Imagina, Obrigadão. imagina. Vamos juntas. Vamos Beijo. juntas. Beijo. Depois eu te contato para a gente agendar a live que eu quero falar sobre o teu tema também. Tá ótimo.